Graças a Deus, meu nome é Caio Rafael, você está no canal Ideal do Evangelho. É muito bom ter você aqui comigo. Eu queria hoje compartilhar algo que é muito comum no meio cristão. Nós entendemos que nós vivemos em uma vida em constantes batalhas e guerras. E justamente sobre esse assunto que eu queria compartilhar algo com os irmãos a fim de ajudá-los em suas dificuldades e também ajudá-los a compreender que outras pessoas também têm as suas próprias lutas e próprias batalhas. Amém? Não saia, fique aí que eu vou discorrer sobre esse assunto. Graças a Deus, seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer tê-lo aqui comigo e poder compartilhar com você a palavra do Senhor a fim de que possamos ser edificados pela graça de Cristo. Amém? Antes de começar o vídeo, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para que o YouTube o mantenha informado das atualizações feitas aqui. E também, é claro, depois que você assistir esse vídeo, curtir e compartilhar com seus amigos. Amém? Vamos começar o vídeo. Em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 11 e 12, diz assim: Disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Ser forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. O que vemos aqui nesse texto é uma situação de batalha e de guerra. E podemos observar aqui algumas coisas importantes e interessantes a fim de aplicarmos em nossas vidas como cristãos e como comunidade cristã. E o que podemos observar é o seguinte: Joabe e o irmão dele são generais, estão em uma guerra e eles foram cercados por lados diferentes. E Joabe ele instrui sabiamente o irmão dele que cada um iria tomar um lado da batalha, uma posição na batalha, e ali em suas lutas, em suas frentes de batalha, quando tivessem dificuldade, tanto um quanto o outro, eram para dar apoio uns aos outros ali nas situações em que eles enfrentariam. Joabe fala: se eu tiver com dificuldade, você vem me ajudar, e se você tiver com dificuldade, eu vou te ajudar. E ele ainda encoraja o seu irmão dizendo: ser forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Como observado no texto, nós podemos observar aqui que existem dois irmãos em duas lutas diferentes, travando as suas batalhas de forma diferente. O interessante é que eles reconhecem a sua situação de luta, situação de batalha, que cada um irá enfrentar. E qual é a reação e atitude ali de Joabe diante das suas dificuldades, nas suas lutas? Você tem que pedir ajuda e também estar disposto a ajudar. Foi o que aconteceu com Joabe. Ele falou: olha, quando eu tiver dificuldade, você vem me ajudar. Quando você tiver dificuldade, eu vou vir te ajudar. E como ajudamos o nosso irmão? Ele deixa bem claro aqui no versículo 12, onde ele diz ser forte, que é o mesmo que dizer coragem. Como que ele estava ajudando o seu irmão a travar a luta que ele iria enfrentar logo adiante, encorajando, dizendo para ele: tenha bom ânimo, ser forte, peleje varonilmente, com força. Qual é a razão de eles enfrentarem aquilo? Qual era o objetivo, a lembrança para que eles pudessem pelejar de forma valente? Qual era? Os seus irmãos. Ele diz: lutamos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. Ou seja, a razão de nós pelejarmos, de nós lutarmos, sempre é os nossos irmãos. E o bem comum da comunidade dos nossos irmãos. Ou seja, o bem, aplicando para nós, o bem de Cristo, Nós lutamos pela glória de Cristo e pelo bem comum do corpo do Senhor, que é a comunidade cristã. E como nós fazemos diante dessas situações? Como nós devemos nos portar ante essas situações de lutas? Com fé. E ele diz aqui no versículo 12: e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. É interessante que isso parece muito o que Tiago fala lá na sua carta à igreja, onde ele diz
das dificuldades, né? Tende por grande motivo de alegria o passar por várias provações. E ele vai ali no contexto, no discorrer, ele fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que ele está falando aqui? Você vai passar pelas situações difíceis, pelas suas lutas, pelas tribulações. Alegre-se por isso, porque isso vai fortalecer mais ainda a sua fé, vai fortalecer mais ainda você como cristão. Mas se estiver difícil demais passar por isso, peça a Deus sabedoria, mas peça com fé. Parece muito semelhante ao que Joabe fala para o seu irmão, né? Ele fala: vamos lutar de forma valente pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, mas confie no Senhor, porque o que acontecer é da vontade dele. Eu queria tirar algumas aplicações disso. A primeira aplicação é que nós estamos em guerra. Paulo fala isso em Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, a nossa batalha, a nossa luta como cristãos não é contra o nosso irmão, não são contra pessoas, não é contra a minha esposa, contra os meus filhos ou contra o seu marido, não é contra os seus pais. A sua luta, a sua peleja não é contra os governos, contra o seu patrão ou contra os seus funcionários. A luta que nós travamos como cristãos é espiritual. E por ser uma luta espiritual, nós lutamos contra quem então? Já que não é contra pessoas, contra Satanás, contra os pecados, as tentações, contra nós mesmos. Afinal de contas, nós estamos presos em um corpo de pecado, um corpo que deseja pecar, um corpo que diariamente é tendencioso a ceder às tentações. Ou seja, as nossas lutas não é contra pessoas, mas espiritual. E o que precisamos fazer? Reconhecer que nós estamos lutando, reconhecer que nós temos lutas, e por muitas vezes lutas difíceis. É como aquele contexto em que eu acabei de ler em 2 Samuel. Às vezes as nossas lutas são diferentes, na realidade às vezes não, sempre é diferente. As nossas lutas são diferentes um dos outros. Por exemplo, eu tenho uma luta, eu estou numa frente de batalha diferente do que a que vocês estão passando, e vocês estão passando por uma luta diferente do que a minha. E qual que é o grande lance de tudo isso? É saber isso, é compreender isso, e compreendendo isso, nós iremos agir como Joabe agiu. Iremos entender que a luta que o irmão está passando é realmente difícil, apesar de às vezes para mim não ser difícil, mas para ele é uma grande batalha. E o que eu faço? Me disponho. Estou aqui para te ajudar. E também, é claro, quando nós temos as nossas lutas e batalhas, e por muitas vezes difíceis de enfrentar, e passamos por situações difíceis até, e como que nós fazemos? Pedimos ajuda. Ou seja, não retenha-se, não isole-se, mas busque ajuda. Peça ao seu irmão ajuda. Fala: irmão, estou com dificuldades, estou com grandes aflições, passando por isso daqui. Às vezes para ele já passou por isso e sabe como que resolve. E às vezes não sempre, né? E essa é a razão da igreja cristã. Uns aos outros se ajudarem, né? Uns aos outros se encorajarem, se admoestarem, se corrigirem uns aos outros, suportarem uns aos outros. Não é assim que a palavra nos ensina a conviver como igreja? E a razão de nós vivermos e pelejarmos como igreja sempre é Cristo e o bem comum do corpo de Cristo. Ou seja, nós estamos em nossas batalhas. E por que nós temos que travá-las com coragem e de forma destemida? Afinal de contas, nós sabemos que tudo tem um propósito debaixo do céu. Aquele famoso texto de Romanos 8, 28, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que coisas são essas? Que todas as coisas são essas que cooperam para o meu bem, o seu bem como cristãos. São as adversidades, as lutas. Nós temos que entender isso. Temos que entender que apesar de estarmos passando por essas lutas,
Isso tem uma razão, e a razão é o bem comum do corpo de Cristo, o bem comum da igreja do Senhor. Nós precisamos ter consciência disso, porque afinal de contas isso vai servir lá na frente, ou até mesmo no momento em que você está passando, como um aprendizado para você e como um aprendizado para ajudar outras pessoas, outros irmãos. E diante dessas lutas e batalhas nós temos que ter em mente que o Senhor está no controle de tudo. Nós temos que confiar nele, descansar nele. Afinal de contas, Ele é o Deus soberano sobre tudo, não é? Mas também é o nosso Pai, e o Pai bondoso, que tem um propósito de nos formar à imagem do Filho dele, de Cristo Jesus, nosso Salvador. E isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Então como que nós fazemos? Qual é a razão de lutarmos, de perseverarmos? Cristo Jesus e o bem comum do corpo de Cristo. Então, diante dessa verdade, perseveremos ousadamente na força de nosso Senhor e Salvador, ser forte e corajoso em Cristo Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. E também me ajude a divulgar o Evangelho da Verdade, o ideal do Evangelho com seus amigos, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Afinal de contas, tem muitas pessoas que precisam ouvir a verdade do Senhor. Amém? E também eu queria pedir para vocês orações, porque de fato eu preciso de orações. Eu também tenho as minhas lutas e por sinal são grandes lutas que eu tenho travado ultimamente. Mas eu peço orações dos irmãos para que eu prossiga anunciando a verdade a fim de edificar a igreja do Senhor. Amém? Fique na paz, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.